Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Pode Diversificar e hoje o nosso convidado é o Leonardo Vieira. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar um pouquinho de tudo, né, meu amigo? É isso aí. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema que vai ser tão importante e a gente vai ter uma palhinha daqui a pouco. Bacana, meu irmão. Então vamos começar. É o nosso padrão começar perguntando para o pessoal te conhecer quem é Leonardo Vieira. Bom, Leonardo Vieira é um cara que batalha, que luta para tentar desenvolver algo e deixar um legado, principalmente isso. Então, todo o propósito que eu tenho sobre essa questão do movimento, paternidade, sobre esse desenvolvimento, esse trabalho, esse projeto que a gente quer fazer, é para tornar um lugar melhor para a gente poder viver, né? Bacana. Tendo um foco aí na sociedade. Bacana, meu irmão. É solteiro, casado. Atualmente eu sou noivo, Noivo, né? bacana. Pretendo já me casar no ano que vem. Né? Top. Só esperar essa correria toda dar uma acalmada. Tá certo. Eu vejo que você também está aí bem inserido no meio político, né, Leonardo? Além desse trabalho que você vem fazendo aí de paternidade, está bem inserido no meio político, né? É verdade. Eu tenho uma visão de que a política ela está relacionada aqui, liderança. Quem vai estar guiando a sociedade. No passado a gente acreditava muito que política é algo totalmente fora da sociedade, é um pessoal à parte, é uma vida à parte, então o pessoal tinha muito receio. Certo. Hoje não, eu vejo que é uma forma de liderar, você conduzir. As pessoas que estão lá são as pessoas que vão estar direcionando para onde a gente vai. Por isso que é tão importante. Então, a nossa responsabilidade participar, interagir e falar sobre isso. Certo. Se a gente tem uma ideia, a gente precisa falar. Por isso que é tão importante a gente estar sempre buscando isso. Top demais. Esse projeto, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que você vem desenvolvendo, que você vem trazendo, que é o projeto Paternidade, né? O que é esse projeto? Certo. Qual que é o fundamento dele? Antes de falar do paternidade, é importante a gente lembrar sobre alguns pontos do que a gente já vê acontecendo todos os dias na nossa sociedade. Certo. A gente vê gravidez na adolescência, jovens se envolvendo com álcool, com drogas, depressão, até suicídios. Tudo isso acontecendo na adolescência. Só que tudo isso a gente começar a mapear, a gente vai para feridas emocionais que acontecem aonde? Na infância. Certo. Então, tudo isso acontecendo lá, a gente começa a entender o quanto a criação, o desenvolvimento dessas crianças vai levar lá no futuro. Então, essas feridas emocionais acabam gerando traumas gravíssimos, muito sério. Então, certo. O movimento paternidade, ele concentra em combater essa ausência paterna. Porque a gente sabe que um lar, ele é edificado, um lar com valores, um lar construído ali, direcionado para a educação e o crescimento da criança, ele faz toda a diferença. Com certeza. E aí, quando a gente fala em ausência paterna, não é apenas aquele pai que às vezes se divorciou, aquele pai que abandonou a família e foi para longe, mas também às vezes acontece do pai que está dentro de casa, que se esforça para dar o melhor para sua família, mas se esquece do essencial, que é estar próximo ali, dar carinho, atenção. Certo. E outro ponto que é muito importante, isso aqui, a questão do... A gente chega cansado, cheio às vezes, desgastado ali, quer ter um pouquinho de tempo ali, de descanso, e aí, não, filho, vai lá brincar um pouquinho, entrega o celular e tal. Para ter paz, né? Exatamente. Dentro de casa, deixa o menino... Acaba terceirizando essa questão do tempo que teria de qualidade com o seu filho, certo. Justamente entregando um celular. Isso é muito prejudicial. Bacana. Então, esse movimento, ele busca informações, a gente tem dados, tem estatísticas que mostram o quanto que um pai presente na vida de um filho faz a diferença. Certo. Verdade, não só com certeza. Para combater todos esses males. A gente vê hoje nessa sociedade, a gente vê esses adolescentes de 40 anos, né? Certo. A gente vê pessoas completamente adultos, imaturos, cheios de traumas, cheios de deficiências, aí buscando com esse vazio dentro de si, e tentando buscar qualquer coisa para poder completar esse vazio. Certo. E uma das coisas que eu até trato bastante nesses assuntos a respeito de política, a gente vê que isso interfere também. A gente vê que o progressismo hoje, ele tem utilizado, tem visto nessa situação, nessa condição, um campo fértil. Eu vi uma vez um homossexual falando uma palestra e questionando, falando assim, vocês acham que a gente está contra a família? Sim, estamos. Eles realmente querem combater a família. Eles certo. Querem eliminar esses valores da sociedade. Certo. Quando a gente vê por que ele está fazendo isso, tem uma família que atacou ele, que agrediu. Não, provavelmente lá na infância dele, ele teve sérios problemas com o pai, com a família. Certo.
Eu escutei uma certa vez uma feminista falando que o mundo seria um lugar melhor se não existissem os homens. Isso eu ouço direto de feminista. Parece, não, pra gente assim parece algo absurdo, né? Certo. Mas na cabeça da pessoa... É natural, normal. Tá certo, mas por quê? Provavelmente lá na infância dela... Teve um trauma, algo relacionado. Trauma, ou a ausência do pai, ou um pai muito agressivo ali, que às vezes machucou, que agredia tanto ela. E aí começa a gerar essas feridas, esses problemas, e a criança acaba carregando isso pro resto da vida. Certo. Então, é claro, quer dizer que todo mundo que teve ausência paterna vai se tornar uma pessoa com dificuldades, com problemas? Não, é claro que não. Mas a gente enfrenta muito mais dificuldades. Mas, como se diz assim, é maior, né? A probabilidade disso acontecer ela é muito maior, né? Exatamente. E pode continuar. Foi feita uma pesquisa, quando a gente pega assim uma cadeia qualquer, numa penitenciária, você pega lá uma cela, você vai perguntar, você vai questionar ali, você vai ver várias etnias, classes sociais, níveis de estudo diferentes, mas se você fizer uma pergunta, como foi o seu relacionamento com o seu pai, a maioria, se não todos, vai falar foi ruim ou péssimo. Certo. Então a gente vê que é crônico, existe um problema aí. Certo. E a gente precisa olhar, a gente precisa ter uma atenção especial com relação a isso. E hoje você acha que qual que é a maior deficiência hoje relacionada a esse tema de paternidade? Qual que é o maior problema que um pai enfrenta hoje para poder talvez educar o seu filho? Olha, são 2 pontos principais. Certo. O primeiro ponto é a própria separação. Com certeza, é verdade. De acordo com o IBGE, no ano de 2021, houveram em torno de 920 mil casamentos. Bacana. Só que teve 380 mil separações. Dá em torno ali de uns 40%. Certo. A gente vê que algo está errado. Para um nível tão elevado assim de separação diante do que está acontecendo, e as pessoas estão cada dia mais evitando se casar. Na verdade, está virando uma normalização a questão de separação. Se não deu certo, tchau. Exatamente. Isso está normalizando muito. E isso é um grande problema, né, cara? Exatamente. E aí entra aquela questão. Quantos de nós fomos educados, fomos criados lá, teve isso na família, para ser pai, para ser mãe? Certo. A gente não vê isso por aí. A gente vê o pai educando ali de acordo com os seus valores, de acordo com ele pensa ali, quando ele realmente é participativo. Quando não, a criança realmente vai crescendo ali de acordo com os valores do quê? Do mundo. De acordo com o que ele viu nas redes sociais, de acordo com o que ele vê nas escolas, e ele vai crescendo dessa forma. E quando chega na idade adulta, ou ele vai optar por não se casar, ou então vai se casar por motivos banais. Certo. E isso é muito sério, isso é muito grave. Mas esse é só o segundo problema, o segundo mal. O principal problema é justamente essa ausência dos valores, essa ausência da educação que fica na frente da separação. Porque aí, esse jovem, quando ele vai constituir uma família completamente sem informações, ele vai ter por base o quê? Aquilo que ele aprendeu. Se ele teve um pai que foi ausente, se ele teve um pai que ele não mostrou os valores, não ensinou, como que ele vai ensinar para o filho dele? Como que ele vai cuidar do filho dele se ele não teve um exemplo? Não teve a identidade de um pai, né? Dentro de casa. Exatamente. E normalmente, isso acontece muito com as mães solteiras. Sim. Que elas têm mais dificuldade na criação dos filhos. Elas fazem um trabalho hercúleo e louvável com a criação, com o cuidado, com a atenção, mas sozinhas é muito difícil. Por isso que a gente também precisa colocar um olhar para isso e trazer um apoio para essas famílias também, para essas mães. Só que aí o que acontece? Nessa falta de ter um apoio ali, acaba tendo dificuldade. E aquela criança, normalmente, as meninas acabam repetindo a mesma trajetória. Acabam se tornando mães na adolescência e, eventualmente, mãe solteira. Certo. Então, é algo crônico. Acaba acontecendo. E falta de quê? Informação. Então, esses pais, eles usam aquela informação que eles já têm, aquele reflexo, aquele padrão que eles já conhecem. Certo. E quando chega, vão constituir família, eles vão continuar repetindo os mesmos erros. Certo. E isso é muito sério. Bacana. Hoje no geral, essa estilo palestra que você faz, né? Hoje você estava me falando antes que normalmente a igreja quer externar isso, levando para outros ambientes. Como que é realizada essa palestra? É mais um ensinamento de como ser pai? Como que funciona? Hoje, como que você está levando esse projeto? Esse é um ponto interessante. Que já me perguntaram, quem que é o público? Então é o homem que é o casal ali, que vai ter filho e tal. É para todo mundo. Certo. Só que existem algumas palestras que tem uma dinâmica a respeito de cada foco de cada um. Certo. Existe um seminário, que ele é bastante extenso, ele é muito completo, tem todas as informações, mas ele também envolve, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu ainda pretendo me casar, vou constituir família, só que eu tive acesso a essa palestra falando a respeito dessas feridas emocionais. Bacana.
E aí o que acontece? Nessa palestra, nesse desenvolvimento que a gente vê, a gente vai trabalhar a cura dessas feridas que a gente teve lá na infância. Uhum. Então, primeiro, para as pessoas que eventualmente conseguem identificar essas feridas, conseguem identificar esse problema, e é muito sério, como que a gente vai conseguir fazer isso? Porque a gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve. Verdade. Então, se você não teve aqui, nossa, eu não tive um pai amoroso, você nunca vai se questionar. Não, meu pai foi assim, pai, e ok. Isso envolve na sua forma na sua visão de mundo, sim. Sim, mas com chegar lá na certeza. frente, você não vai se perguntar. E em uma dessas palestras, eu descobri que eu sou órfão. Eu não comentei sobre essa questão da orfandade, Certo. mas a gente trata desse ponto. Tem o órfão que o pai realmente faleceu ou é cometido por uma doença e grave. O órfão que o pai que ausentou da casa, né? Exatamente. O órfão que o pai abandonou. Certo. E o terceiro tipo é o órfão do pai, que está presente ali dentro de casa, mas não está presente na vida do filho. Certo. Que acontece muito, né? Exatamente. E a gente se deparar com isso, quando hoje eu paro e penso, é meio óbvio para mim. Só que eu nunca tinha me perguntado sobre isso antes. E quando tive acesso a esse conhecimento, foi o pastor Klaus, que ele é lá de Anápolis, que estava ministrando uma palestra em Goiânia. Certo. E aí eu tive acesso a essa palestra, comecei a entender. E quando a gente tem acesso a esse conhecimento, a gente começa a refletir e percebe, poxa, isso foi muito forte para mim. Certo. Por isso que hoje eu sou tão empenhado em trazer esse conhecimento aqui para a Trindade também. Essa foi a maior motivação, no caso, para você começar esse projeto. Exatamente. Uma das coisas que eu decidi, a orfandade, ela terminou em mim. Uhum. Então, eu quero constituir uma família onde eu vou levar os valores, onde eu vou estar presente. Existe um estudo nesse arcabouço que a gente acaba trabalhando, onde a mãe é a principal influência da criança de 0 até 6 anos. E o pai vem justamente de 7 até os 11 anos. Certo. Mais ou menos ali, 6, 7 anos até os 11 anos de idade. Certo. E isso é muito forte, porque a mãe começa ensinando o quê? Não de forma tão intencional, mas só a presença da mãe, só o cuidado, aquele tempo que ela tem de qualidade, acaba ajudando a criança a desenvolver as principais habilidades emocionais. Bacana. Empatia, toda essa questão da inteligência emocional. E o pai, quando chega nessa fase ali, a partir dos 7 anos, dos 6, 7 anos, ele começa a transmitir os valores, Certo, começa a ensinar respeito à autoridade, sim, começa a ensinar a criança a lidar com o não. Também sim, é um ponto que é muito importante, né? Porque hoje em dia existe aquele pai que ele está ausente na vida do filho e ele tenta comprar o amor desse filho. certo. E acontece muito. A gente pode ver, por exemplo, um casal de médicos que não tem tempo para o filho. Não tem tempo, cada um tira 5 plantões da semana. Sim. Mas aí dá o iPhone de última geração. Sim, dá viagem para ele, exatamente, não sei para quê, para ir distrair, né? Quando completa 18 anos já dá um carro do ano. Isso. E aí a criança sai completamente... E a gente vê muitos casos de rebeldia. Sim. Por quê? Porque de forma até inconsciente essas crianças querem chamar a atenção dos pais. Eu quero ter aquele carinho, eu quero ter aquela atenção, eu quero ter afeto. Mas é claro, não é de forma consciente, mas ele acaba se envolvendo com pessoas de amizades assim, que são duvidosas, certo. Começa a se envolver com situações complicadas e esse vazio acaba levando para onde? O álcool, drogas, sim. A própria violência que a gente tinha mencionado, justamente para quê? Aquela rebeldia contra os pais. Verdade. Como que você vê hoje a questão dos casais modernos, onde a ideologia da esquerda diz que 2 homens podem ser pais, ou pai e mãe, 2 mulheres podem ser mãe e pai, mãe e mãe. Como que você visualiza vamos dizer assim, esse ambiente familiar com essa ideologia que hoje eles estão colocando dentro, como se diz, da nossa comunidade? Certo. Esse é uma questão assim, bastante complexa. Isso, e bem polêmica, né? É polêmica, porque a questão é a seguinte, existem muitas crianças que são órfãos de pai e mãe, certo. Vivendo em instituições que não têm o carinho, não têm uma família, uma estrutura. E a gente precisa se perguntar, poxa, é melhor essa criança estar numa instituição ali, né, sem ter essa peculiaridade, sem ter esses ensinamentos aí, sem ter um cuidado mais focado, é melhor isso do que ela viver com um casal moderno, né, dois pais do sexo masculino, por exemplo. Eu acredito que primeiro melhor combater a orfandade. Certo. Eu acho que no seio familiar, com um cuidado voltado para essa criança, eu sei, é polêmico. Tem muita gente que vai discordar de mim e tudo bem. A gente entende isso. Sim. Mas aí é aquela questão. Quem está discordando? Você vai ir até essa criança para poder ajudar, para poder adotar, para poder cuidar e dar uma atenção maior para essa criança? É um caso sério.
Então a gente precisa entender isso. Certo. Então eu luto para quê? Para acabar com a orfandade de vez. Certo. Agora, imaginando que não existe mais independentemente do seio familiar, o importante, na sua visão, é que acabe com a orfandade, no caso. Exatamente. Esse certo. É o primeiro ponto. É sempre aquela questão assim, existem níveis. Sim. Né? Da mesma forma, se a criança tem uma mãe, por exemplo, não possui o pai, então é melhor que viva com a mãe? Com certeza. Sim. Mas mesmo que não vai ter o pai ele presente e tal... Mas é importante a mãe para poder dar carinho, para poder transmitir essa atenção ali. A gente vê, principalmente na igreja, que tem esse cuidado maior, que tem esses orfanatos. Tem criança que tudo que quer ali é um abraço, uma atenção. E muitas vezes, num horizonte assim, de 30, 40, 50 crianças que tem ali em uma unidade, então ela nunca vai ter a individualidade dela. Isso é muito complicado, é muito complexo. Aí a gente vê casos onde quando o voluntário chega lá para poder ajudar e a criança só quer ficar abraçada ali. É tudo que ela precisa. Certo. Então por isso que eu vejo que é importante nesse aspecto. Certo. Agora, existem muitos problemas que a gente precisa colocar em foco. Existem. Certo. Né? Por isso que o meu foco principal é trabalhar com quem? Com o jovem, com o futuro pai. Porque ele vai estar constituindo uma família. Se ele é munido dessas informações... ele vai conseguir fazer diferente. E também pela cura. Porque muitas vezes a gente carrega essas feridas e isso acaba moldando a nossa visão de mundo. A gente acaba percebendo o mundo de outra forma. Quando a gente tem, por exemplo, os pais que trabalham muito, você pode acabar se tornando afastado, distante das pessoas. Sim. São aquelas pessoas um pouco mais frias, que têm dificuldade de se conectar com outras pessoas, têm dificuldade de ter empatia pelo outro. Então, isso já é um ponto, que quando a gente começa a perceber isso dentro de si, a gente é capaz de mudar. Então, o primeiro ponto é observar isso, começar a entender, é até aquela autorreflexão. Então, a partir do momento que eu me percebo assim, eu começo a entender o que acontece dentro de mim, eu vou ser capaz de buscar os caminhos agora para a cura. E aí, a cura, ela eventualmente vem através do perdão. Certo. A gente precisa entender isso, porque sempre vai ter aqueles casos, né? Nenhuma família é perfeita, né? Sempre tem os problemas ali dentro. Com certeza. Mas existem casos que vão ao extremo, de problemas ali com o pai, e precisa trabalhar dentro de si sobre todas essas questões. Bacana. A partir do momento que você é capaz de perdoar sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que você passou, você entende que seu pai fez o melhor que ele pôde dentro daquilo que ele tinha. Então, aquilo que ele tinha para oferecer, ele te deu aquilo que ele pôde. Deu o melhor, né? Daquilo exatamente. Que ele pôde. Certo. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, a gente começa a tranquilizar mais o nosso coração. Certo. E aí que a gente vem buscando a cura. Bacana. E a partir desse momento que você tem essa cura, você trabalha, é um processo. Não acontece de uma hora para outra, não é através de uma palestra, de um seminário, mas através do processo que você tem esse momento assim, de cura, você começa a observar tudo isso. Quando você chegar na sua família, você vai fazer diferente. Bacana. E uma das coisas que a gente mais tem é informações. Existe o livro que se chama O Mundo Precisa de um Pai. Certo. Que é de onde a gente busca as principais informações. Como a gente trabalha com um guia. Movimento, ele é um guia, basicamente. Certo. Então você pode trabalhar... É muito assim... A gente tem uma abertura muito grande na questão das igrejas, porque é um conteúdo muito voltado para o foco que a gente já busca, pela questão assim, dos valores. Bacana. Mas a gente precisa levar isso para mais pessoas. E é isso que eu tenho buscado tanto. Quando a gente conseguir levar isso para mais e mais pessoas, a gente começa a fazer uma transformação na sociedade. Com certeza. E é algo que eu sempre repito, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? É aquele ditado que fala que tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que a gente está trabalhando para construir aqui, isso vai trazer um legado. Sim, com certeza. Né? Pode ser que eu não veja os frutos disso tudo. Mas os nossos filhos virão, né? Exatamente. E isso é que é o importante, né, cara? É o que hoje o nosso mundo, o nosso meio, ele está muito individualizado. Tá todo mundo pensando em si próprio e esquece de plantar aquela sementinha. A única semente que a gente quer plantar é aquela rápida, que nós mesmos queremos colher o mais rápido possível. Esquece dos nossos filhos que virão, as pessoas que nós vamos deixar, que mundo que nós vamos deixar para a sociedade futura, né, meu irmão? E é isso que, tanto no trabalho que você tem feito, quanto na política, que a gente tem sempre falado aqui, todo dia remoendo a mesma coisa, porque a gente quer uma sociedade melhor, talvez não para mim, mas talvez para os nossos filhos, para os nossos netos. Então é por isso que nós estamos batendo sempre na mesma tecla. Levando em consideração o trabalho de paternidade, para aquelas mães solteiras, né? Solteiras.
Qual que é o conteúdo hoje que vocês têm para elas? Vocês conseguem ali direcionar alguma palavra para que ela possa, de alguma forma, né, trabalhar essa ausência do pai nesse núcleo familiar dela? Olha, por isso que esse projeto ele tem sido assim, tem crescido muito na questão das igrejas. Certo. Como são grupos que interagem, que buscam sempre ajudar ali aos irmãos, ajudar as pessoas que estão participando. Certo. Isso é muito importante. Então, dentro desses grupos, a gente acaba encontrando essas lideranças para poder ajudar nesse exemplo. Porque a criança, ela acaba sempre selecionando alguém que ela admira, que ela vê ali a dedicação para se tornar o exemplo de vida. Certo. E ele, de certa forma, esse exemplo, essa pessoa, esse líder, ele acaba se tornando um pai para ele. Sim. Porque ele vai transmitir os valores. A gente tem alguns projetos que já têm tido bastante sucesso na área do esporte. Bacana. Então, para essas crianças, normalmente, quando ela tem essa ausência paterna, existe uma rebeldia muito grande. Então, são crianças que normalmente dão muito trabalho, Sim. criam muito problema nas escolas. Sim. E, principalmente, em bairros mais afastados, em lugares que têm menos assistência, onde acaba que o Estado não consegue alcançar, essas crianças acabam tendo muitos problemas e é onde a gente vê que a maioria acaba encontrando o caminho da criminalidade. Verdade. E isso é uma tristeza. Quando a gente traz isso para esses projetos que usam esporte, o futebol, por exemplo, Sim. onde a gente transmite valores, tem um treinador que vai acabar ajudando ali, vai acabar direcionando essa criança. Sim. E os valores que esse mestre, esse treinador, tem também a questão de luta. Hoje, eu dou aula de Muay Thai em um projeto de uma igreja em Goiânia também. Bacana. Faz toda a diferença. A gente vê que as pessoas começam a se desenvolver, começam a progredir ali, cria-se um vínculo justamente no grupo ali. Isso é muito forte. E tem também a questão, e existe também esse conteúdo no próprio treinamento. Quando a gente chega na idade de 11 até os 18 anos, é uma fase de amigos. Os amigos, ele acaba influenciando muito o seu filho. E aí, a maioria dos pais tem a tendência de, quando identifica algumas crianças um pouco mais problemáticas, olha, você não vai mais ver esse fulaninho aí, certo, porque ele é má influência e isso e tal. E isso é um erro, porque normalmente essas crianças que já estão chegando nessa fase se tornam muito rebeldes. Sim. E a chance de obedecer é pequena. Pouca. E aí acaba se encontrando com essas crianças, com esses meninos, que às vezes são um exemplo, sim, mas longe do olhar do pai. E é o caso desse pai trazer esses amigos para perto. Sim. Muitas vezes, assim, se for possível, né, para dentro de casa. Começar a exercer uma influência ali nesse grupo de amigos. Uhum. E aí esse pai, ele é capaz também de se tornar, nesse caso do projeto, de tudo, um pai também para essa outra criança. Às vezes ele dá trabalho, às vezes ele é problemático, às vezes ele realmente é um rebelde. Sim. Por conta da ausência. Às vezes não tem um pai presente ali, às vezes teve esse caso de abandono, mas aí ele, sendo esse pai legal, esse pai bacana, a gente vê muitos exemplos assim, ele acaba se tornando essa referência para a criança. Verdade. Às vezes ele é um filho ali de uma mãe solteira que tem dificuldades de não conseguir, às vezes, guiar o seu filho. Então, esse pai, ele consegue também fazer esse papel. Isso acaba ajudando. É por isso que na igreja, muitas vezes, acontece isso. Aquela pessoa que ela não teve uma ausência paterna e, como você disse, é uma liderança religiosa, ela acaba assumindo isso e acontece muito, né? Meu bem? E principalmente a gente tem visto dentro das nossas igrejas, pessoas e crianças, assim, que já vão atingindo uma certa idade, ela cresce com aquele vazio, né? Aquele vazio paterno dentro do coração. Hoje vocês têm, dentro desse projeto, vocês conseguem direcionar, tirar esse vazio. Como vocês conseguem fazer esse trabalho? Hoje, depois que ela já teve aquele, sabe? Está numa idade já de adolescência, já está adulto. Como resolver essa situação? É um caso um pouquinho mais crítico. Certo. E a gente percebe também alguns pais que começam a ter acesso a esse conteúdo, mas já está nessa fase onde não teve essa comunicação, não teve essa proximidade, não teve esse carinho com o filho nessas idades mais, numa juventude um pouco maior ali. Certo. E aí o que acontece? Quando chega nesse ponto, para tentar resgatar, é mais difícil. Não é impossível, mas aí exige um trabalho muito mais forte. Primeiro, porque dependendo da idade que ele tiver, ele vai ser influenciado muito fortemente pelos amigos. Sim. Entra esse trabalho de trazer os amigos para dentro de casa, para a proximidade ali, para conseguir influenciar, fazer essa transformação, mostrar um caminho diferente
e resgatar. Certo. Esse adolescente ele também pode ter o contato com esse material, com esse conteúdo, perceber o que aconteceu, perceber que o pai ele fez o melhor que ele pôde ali, né, e está buscando fazer ainda melhor agora, mas a gente vê que só quando a gente se torna adulto e começa a enfrentar algumas dificuldades que a gente vai buscar sobre isso. Sim. E tem outro detalhe, que dos 18 até os 21 anos é uma idade que retorna ao cuidado do pai. Ele volta a ser uma referência ali e volta a influenciar muito. Essa pode ser uma fase chave também para o pai resgatar esse ponto, voltar a ter proximidade. Bacana. E o mais importante, é um rito de passagem. É aquele momento onde ele está se tornando adulto, ele vai para o mundo, ele vai para a sociedade e o pai vai chegar, meu filho, hoje você é homem. Certo. Então, é importante ter esse ritual. Certo, não só nessa bacana. fase, também quando está chegando na adolescência, mas quando o pai começa a observar nessas fases, quando já está mais complexo, o filho ele tem essa rebeldia, está enfrentando essas dificuldades, existem caminhos. Bacana. Mas é melhor a gente identificar o quanto antes Com e já certeza. começar bem. Como é o seu projeto, né? Que visa começar a trabalhar a paternidade desde a criança, né? O quanto antes possível. Hoje você tem dados de quantas crianças, em médias, não são registradas pelos pais no Brasil? Mais ou menos, uma média? De cabeça eu não tenho essa informação, mas é um Com número certeza. É muito, né? Está crescendo. E existe uma lei, né? Que quando a mãe sabe quem é o pai, que ele registre, né? Ele registre o seu filho. E qual que é a consequência de um pai que não quer assumir a paternidade do seu filho? É pior, né? Para a mãe, às vezes, eu sei quem que é o pai, mas ele não quer registrar. Isso é um problema. Na verdade, quando a gente começa a ver esses problemas que homens acabam causando para as mulheres, não só nesse caso, fez o filho, mas não quer assumir a responsabilidade. Certo. Ou está dentro de casa e agride a mulher. Ou uma situação diversa ali e tal. Todos esses casos a gente vê que sempre tem envolvido uma mulher e um menino. Sim. Ele pode parecer homem, ele pode ser barbado, pode ter um corpo, um físico de homem, mas é um menino. Ele não amadureceu, ele não passou dessa fase, certo. Ele não teve orientação. A gente vê que falta aí, se ele tivesse tido valores, se o pai dele tivesse ensinado ele a ser responsável com aquilo que ele faz, com aquilo que ele precisa se dedicar ali, isso não aconteceria. Bacana. E aí a gente começa a observar mais um ponto onde a gente vai fazer esse mapeamento, a gente começa a resgatar. E lá na raiz do problema, a gente vê, houve falha lá na infância. Se tivesse um pai que ensinasse valores, responsabilidade, certo. como tratar com respeito uma mulher, tudo isso, esses casos não aconteceriam. É e aí, não só isso, como essa questão do abandono, até a questão assim, de violência contra a mulher. A gente reduziria muito. Quer dizer que iria acabar de vez? Provavelmente não. Mas a gente precisa atuar naquilo que é possível, imaginando que cairia drasticamente. Drasticamente. Normalmente, o ser humano, ele tende ou a fazer igual ou totalmente ao contrário, né? Se eu tiver ausência do meu pai, eu vou ser igual ao meu pai. Ou então, eu quero ser totalmente diferente do meu pai e eu quero ser muito presente na vida do meu filho. Não é verdade? Hoje, a gente conversou um pouco aqui nos bastidores e você me falou que você tem um sonho, uma pretensão política dentro do município de Trindade, né? E se você fosse eleito, o que você faria para trazer esse projeto? Como que você faria para trazer esse projeto para dentro do município? Como você trabalharia ele? O primeiro ponto, a gente vai conseguir trazer esse projeto através do Conselho Tutelar. A gente já está começando a construir para desenvolver e trazer dentro do Conselho. Certo. Mas também, essa questão da força política, a gente consegue alcançar lugares que normalmente eu, como pessoa física ali, não iria, né? Eu não iria conseguir chegar. Até, por exemplo, escolas, né? Que hoje está muito difícil você fazer uma palestra numa escola, hoje está muito difícil mesmo. Exatamente. E aí, com essa questão, a gente consegue ver o que é a maior carência na cidade. Isso. A gente consegue ver, poxa, a cidade precisa ir nesse caminho. Como a gente estava comentando aqui, a questão de política, se a gente utilizar, é uma ferramenta, como qualquer outra. Se for bem utilizada, vai trazer benefícios. Hoje, se você, por exemplo, começar uma palestra dessa dentro de uma escola, talvez os pais não estão lá. Porém, você consegue identificar um monte de crianças que talvez estão sofrendo com a ausência. E com isso, você implementa um projeto municipal onde você vai conseguir atender essas crianças.
Principalmente na questão dos professores. Certo. Eu acho que é Hoje você já levou esse projeto, para vereadores ou prefeitos aqui do município de Trindade? Ou ainda não? Ainda não. Tenho conversado com o pessoal do Conselho Tutelar. Certo. Né? Mas é um material que está disponível para todo mundo. Certo. Basta me procurar lá. Quem quiser saber sobre mais informações, não, eu gostaria de levar lá para a minha igreja e tal. Eu acho que é importante hoje você apresentar esse projeto ao prefeito. Para quê? Para que ele abra mais portas, porque é um projeto de grande valor e muito importante para o município de Trindade. Então eu acho que você deveria apresentar o seu projeto para que ele abra mais portas, né? Daí você conseguir fazer esse projeto crescer dentro do município de Trindade. Depois, lógico que tudo começa primeiro municipal e depois você vai, né, pegando aí as beiradinhas, né, e crescendo o projeto. Então eu acredito que você deve apresentar esse projeto para o prefeito, para ele talvez, né, abraçar o projeto e você consiga atingir um público maior. Eu acho que vale a pena. Né? Vale a pena pensar. Inclusive, assim, eu tenho sempre esse intuito assim, de levar para mais pessoas, mas pelo fato assim, de nunca ter tido nada na política, né? Sim, sim. Hoje que a gente está começando a colocar isso em voga, hoje a gente percebe que é algo que a gente pode utilizar para benefício da sociedade. Certo. Né? E eu mesmo eu mudei bastante essa mentalidade. Antes eu pensava que era uma coisa mais distante da gente, né? Mas hoje não. Hoje eu vejo que existem ferramentas, a gente pode utilizar. Existe uma abertura maior, né? Não é aquela questão assim, não, são pessoas inatingíveis, né? Ainda existe, né? Na política e é muito. Mas a gente tem que usar a nossa voz para que a gente fure esse obstáculo. Sim. E é o que eu tenho feito aqui, cara. Mas principalmente com relação às pessoas. Quem tiver interesse, poxa, Léo, eu gostaria que você falasse um pouquinho lá para o nosso grupo. Tem um grupo de homens lá da igreja. Poderia trazer isso para cá? Eu levo, a gente faz um trabalho. Certo. Vamos fazer uma palestra, a gente precisa apresentar isso e tal. Basta entrar em contato. Quem quiser falar sobre isso, é só entrar lá no Instagram, Leonardo Vieira Pro. Top. Manda um direct lá. A gente, preciso do material. Não tem disponibilidade e tal. Eu consigo mandar o material, eu consigo mandar vídeos. Deixo o link do livro também. O livro é o maior orientador, porque tem pesquisa, tem embasamento, tem todo o direcionamento que a gente traz. Então, existem ferramentas. Quanto mais a gente conseguir levar, melhor, porque o foco é sempre aquilo que a gente pode deixar. Certo. Inclusive, é um trabalho sim, que a gente tem visto muito, que é um trabalho de legado. Bacana. Quanto mais pessoas trabalhando, e a gente tem aquela noção assim, nossa, eu vou deixar um legado. Legado não é eu pegar, levantar uma montanha sozinho e conseguir, eu fiz. Não, o legado é aquilo que a gente construiu. Eu ajudei, eu participei disso aqui, a gente conseguiu fazer isso. Com e certeza. todo mundo, a gente consegue ir muito mais longe. Mas depende muito da sociedade como tudo, as pessoas. Certo. Né? Porque uma cidade não é feita só de terra, uma sociedade não é feita de edificações, é feita de pessoas. Pessoas, ideias, ideologias. Exatamente. Muita coisa, viu? E falando assim, a gente partiu para o lado de ideologia. Hoje, qual que é a sua ideologia? Direita, esquerda, hoje politicamente falando? Uma pergunta interessante, porque eu sou cristão, certo, defendo a família certo, e sou a favor de liberdade econômica. Né? Eu acredito que a gente não consegue resolver tudo através do Estado. Se a gente for pegar essas ideias, aí é o espectro da direita. Sim, com certeza. O pessoal coloca assim, muito, tem centro-direita, centro-esquerda. Para mim, o cara que está centro-direita, por exemplo, ele pode ter esses valores, mas, dependendo do quanto que está em jogo, né, a gente consegue negociar. Para mim, não. Para mim, família é um valor muito forte, não é negociável. Para mim, a minha fé é inegociável. Sim. Então, isso é muito importante. Sim. Agora, a gente precisa trabalhar as ideias, por isso da questão da liberdade econômica. A gente vê o que dá certo. Na verdade, eles estão confundindo centro-direita com centro-esquerda, ou só direita com extremismo, que é algo totalmente diferente de ser de direita ou de esquerda. Extremismo é uma pessoa que leva tudo ao pé da letra, né? Algo que, na verdade, não queria... Aquilo não está falando daquela forma. Uma pessoa que ela age por agressividade, para defender os seus ideais, algo que não tem cabimento hoje na sociedade, né? Algo que está deixando de existir, né? E vamos lá, então. Leonardo Vieira é pré-candidato a vereador em Trindade? Então, eu recebi o convite para sair candidato a vereador. Certo. Mas o meu foco principal é o projeto, é o Paternidade. Certo. Por isso que eu ainda estou avaliando, ainda estou conversando assim com a família, com as pessoas mais próximas, para poder ver o que é possível ser feito. Certo. Então, eu acredito que seria possível, seria melhor, o projeto ele poderia ganhar uma visibilidade maior, estando dentro da Câmara ali, para poder ajudar, para ver projetos para desenvolver. Acredito que sim. Né?
Agora, essa questão não pode me tirar do foco da questão do paternidade. Entendi. Por isso que eu ainda estou avaliando. Até porque se você for candidato e você chegar lá, foi eleito, existem tantos problemas que você vai ter que lidar, né? Que você, meio querendo ou não, esse projeto ele vai ser só mais um dentro de outros. Eu quero que você entenda. Sim. Você até pode defender ferozmente aquilo ali, porém vai existir tanta coisa que você vai ter que defender que ele vai ser mais um tópico. Não vai ser a sua prioridade. Com tantos problemas que o município enfrenta, você não vai conseguir priorizar aquilo. Entende? Justamente. E aí eu tenho que ver qual vai ser o custo-benefício ali do que a gente vai trabalhar. Mas tem vontade. Sim. Existe a abertura, existe essa motivação aí, seria importante. Bacana. Né? Ainda não bate o martelo, mas existe uma grande chance de realmente eu começar a buscar esse caminho para conseguir trazer mais visibilidade para o projeto. Sim, né? Com certeza. Eu acredito que nós temos que trazer mais pessoas, principalmente cristãos, né? O que a gente conversou aqui em off também, que a esquerda, ela quer realmente que nós nos afastemos da política. Por quê? Porque aí sobra caminho para eles passarem livremente, trazendo as ideologias deles. E nós não, vamos cuidar só da religião. Gente, a gente tem que, a cada dia mais, deixar esse pensamento de lado. E você, cristão, né? Você que defende uma ideologia, vire ser candidato mesmo. Sim. E eu vejo muito que tem muita gente que defende essa questão assim, da esquerda. Por quê? Não, a gente precisa ver o social, a gente precisa ajudar as pessoas. Isso aí eu concordo. Certo. É uma ideia que é positiva. Agora, o como chegar nesse ponto é que a gente precisa debater com seriedade. Não adianta a gente achar que, se eu colocar uma lei, pronto, vai ser resolvido. Teve uma audiência pública aqui sobre a DPF 442, que estava tramitando no STF. Certo. Que era sobre o aborto. Certo. Então, eu sou contra essa ideia, a gente está trabalhando contra isso, e aí a gente vê que não tem aquela amplitude que poderia, a gente precisa dar visão a esses pontos. Certo. Mas qual que é o ponto importante? Lá, nessa palestra, vieram várias pessoas e um advogado pegou, falando sobre isso, comentou lá que lei não cria realidade. Sim. A gente precisa entender que não é rabiscando um papelzinho ali que a gente vai resolver. É um trabalho duro. Então, a gente, quando começa a trabalhar nessa questão, e hoje eu estou vendo isso na questão da política, a gente precisa do envolvimento de toda a sociedade, de toda a comunidade. Com certeza. Mas tem muita gente que não tem tempo, ok. Mas tudo que cada um puder ajudar, e as redes sociais têm ajudado muito nisso. Com certeza. A gente tem tido acesso às pessoas, aos políticos, aqueles que estão ali liderando, que estão à frente do que está acontecendo. Isso é muito positivo. É claro, aqueles que não têm interesse na sociedade, em ajudar, em fazer alguma coisa em prol da sociedade, não estão gostando disso. Não estão gostando dessa visibilidade toda, porque as pessoas estão observando. O cara que só tira fotinha, estou começando obra aqui, a pedra fundamental da obra tal. Isso, para mim, já deu, já ficou no passado. É o que mais tem. É o que mais tem. Veio uma verba, está começando as obras. Vai inaugurar a previsão daqui a 2 anos, mas a gente sabe como é que é a obra aqui no Brasil, né? Daqui a 4, 6 anos você vai realmente... E outras que que param e nunca retornam. Exatamente. Obras que... Aí o cara vai lá, tira foto no começo da obra. Sim. Pronto, estamos fazendo. Não é assim que funciona. E para esse pessoal, as redes sociais têm sido ruins. Porque aí as pessoas estão enxergando quem está fazendo, quem não está fazendo, quem tem ideias, Sim. quem que está falando, quem tem os mesmos valores que a gente tem. E isso é importante. Sim. A gente precisa estar buscando as pessoas que têm os valores que a gente tem. Com certeza. Senão a gente perde essa oportunidade, porque a pessoa que vai estar liderando lá vai utilizar os valores dela. Certo. E aí, por isso que minha ressalva sobre esse pessoal de centro. Certo. Então, se o cara se coloca como centro, então os valores dele não têm um custo assim tão Ele pode ir para alto. qualquer lado, né? Exatamente, ele pode se direcionar ali. Bandear ali para qualquer lado. Esse é a visão que eu vejo. Né? Sim. Você falou do aborto agora, né, que você é totalmente contra e tal. E tem eu vou polemizar mais um pouquinho. E o aborto, eu não sei, eu tenho até medo de derrubar, porque às vezes palavras que a gente fala aqui derruba a live, né? Eles cortam, até continuam, mas às vezes cortam, visibilidade e tal. Mas e o aborto por estupro? E é o que muitas feministas defendem muito por causa disso. É o que elas mais falam. Mas e se foi, né, por estupro e não sei o quê? Ela tem... Então tem um ponto. Então vamos lá. Já está em lei. Não tem que discutir. Então, qualquer coisa além disso, então não tem nem o que ver. Já que eles estão brigando por conta disso, já está lá, então a gente não tem Pronto. que... então, se a mulher quiser... então peraí, aí já foge da questão do escopo da lei. Já está totalmente errado. Até 3 semanas, até 8 semanas. Então, já tem essa questão. Sim. Ok.
eu sou contra. Sim. Acho que não é interessante, mas como está na lei, a gente precisa respeitar. Sim. Agora, o que eu acho que é importante? Da consciência da mulher que está nessa situação. Certo. A gente já viu casos onde aconteceu o fato, teve estupro ali, e aí a mãe ela optou em continuar a gestação até o final. Certo. E aí, quando deu a luz, entregou a criança para contato doação. E... Entregou para doação e tal. Certo. Ok. Porque é muito sério isso. Seríssimo. Não é só... É até difícil de você debater isso, né? Trazer no podcast e tal, porque existem muitas outras coisas que, né? Por trás dessa questão. Então não é tão simples assim. Sim. Então eu acho que é importante. Está em lei. Ok. Vamos lá levar mais informação. Existem casos assim de mulheres em que toda vez do aniversário do acontecimento, certo, elas entram em depressão, ficam tristes ali, certo, levam anos para conseguir superar essa situação. Certo. Porque não é uma interrupção qualquer. Não. É o filho. É o seu filho que você está ali. Como que uma mãe vai cometer um ato desse contra o próprio filho? Verdade. Então, quando a gente começa a pesar tudo isso, você está carregando ali o seu filho no seu ventre e você vai fazer uma interrupção dessa, como se não fosse nada. A pessoa tem que estar muito anestesiada. Sim. Tem que estar muito anestesiada, mentalmente, assim, não tem que estar identificando o que está acontecendo. E talvez essa questão de normalizar o aborto é uma questão muito séria. Né? Por quê? Porque, vamos lá, a gente sabe de que a doença do século é a ansiedade e depressão, né? Essa é uma das doenças do século aí do mundo. Sim. E a depressão pós ou anterior ao parto existe muito. Sim. E aí a pessoa, às vezes, anestesiada por essa doença, né? Ela fala, poxa, eu vou abortar. Imagina se for de livre acesso isso, a pessoa tá ali anestesiada naquele momento, não, eu vou abortar, e depois que ela conseguir se livrar disso, e o arrependimento, e todo aquele trauma psicológico, é muito forte, não é isso? Você conseguiu entender o meu raciocínio? Não, entendi. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento um pouco mais problemático ali, diante daquela situação, uma depressão ali que está sendo ocasionado por essa explosão de hormônios e toda a transformação que acontece no corpo da mulher. Sim, eu não quero essa criança. Exatamente. Fosse banal dessa forma. E então, depois? Exatamente. Não, e isso a gente está falando sobre o aspecto psicológico, que a mulher ela leva muitos anos para conseguir superar isso quando cai a ficha, quando ela entende o que fez. Certo. E agora, a questão física. Verdade. Quando as mulheres, ela simplesmente não consegue mais ter filho. É uma destruição que acontece dentro do útero da mulher. Então, é algo muito nocivo, muito agressivo. Isso. É verdade. Depois, até quando ela realmente cai a ficha, cara, é um negócio muito complexo mesmo. Existe um médico que ele cometia esse procedimento aí várias vezes. Eu vi a história dele no Brasil Paralelo. Certo. E foi antes Nossa, eu quero assinar o Brasil Paralelo, ainda não. Meu amor. Muito bom. É muito importante. Não, e eles têm várias séries que são gratuitas, está no YouTube para a gente poder assistir. Então tem muita informação sobre essa questão do aborto. Mas aí o que é o ponto? Antes de acontecer, foi antes da invenção do ultrassom. Certo. Quando ele começou a fazer esses primeiros procedimentos com o uso do ultrassom, e aí ele via a criança lá na barriga da mãe se encolhendo, tentando, num último instante ali, sobreviver àquela agressão que estava acontecendo ali. E aí ele viu nesse momento a criança abrindo a boquinha como se fosse um grito silencioso. Certo. A partir desse dia, ele parou de fazer esse tipo de procedimento. Porque ele percebeu a tragédia que era, o que estava acontecendo ali. Não era só um objeto que estava ali dentro. Uhum. É algo muito além disso. É uma vida. E ele percebeu ali que já existia esse sopro ali de vida. Ele percebeu o desespero que estava acontecendo ali, naquele feto. Certo. Isso foi muito forte para ele. E a gente vê outros casos também. Sim. Que as pessoas... Foi banalizado de uma forma geral. A consciência da pessoa estava, não, estou fazendo bem para a mulher ali, é importante, tudo. Para ela, sem se questionar. Mas quando teve acesso de fato ali... Certo. Eu vi um outro caso também, de uma mulher que era diretora de um hospital que fazia isso. Certo. E na ausência de um médico que iria auxiliar ele no procedimento, ela foi lá para poder auxiliar. Nesse momento, ela só tinha que ficar ali segurando o ultrassom. Ah, sim. E aí o outro médico que estava fazendo o procedimento. Ela ficou horrorizada quando ela percebeu aquilo que estava acontecendo. Ela viu através do ultrassom a tragédia ali dentro, a mutilação e aquele duto que é transparente, né, levando. Certo. Aí ela viu aquela imagem, ela ficou horrorizada. Certo. E ela percebeu o que era de fato o que estava acontecendo.
Mas tem pessoas que fazem isso e continuam. É a mesma coisa que um soldado em meio à guerra. Ele se acostuma ali com a tragédia, com a morte, ele fica anestesiado. É verdade. E tantas vezes que a gente vê casos aí que, quando retornam, tem problemas seríssimos de depressão, estresse pós-traumático, nesse ponto específico da guerra. Então, essas pessoas que estão cometendo esses atos já estão anestesiados, já não percebem mais o que é certo e o que é errado, já não tem mais esse filtro para perceber. É verdade. E qual que é a sua posição referente à ideologia de gêneros, né? Ali, quando criança, o banheiro, que hoje é aquela, como se diz, essa polêmica, né? Tá acontecendo, tem que liberar o banheiro para todos os gêneros, para quem quiser usar, homem com mulher. Não, isso aí é complicado. Criança. Eu escutei muita gente falando assim, mas isso não está acontecendo não, isso é invenção, é história. A gente vê sim. Sim. É que tem sido poucos casos que são filmados, são registrados. Sim. Mas recentemente eu vi uma mãe brigando com um transexual de 2 metros de altura, 2,20, sei lá, gigante, só tinha um cabelão e tal, tava querendo entrar no banheiro, onde a filha dessa mulher estava barbudo. Dentro. Foi. Acho que eu vi isso aí. Aí, quando ele virou assim, você vê que ele, barbudo assim, só tinha um cabelo grandão assim, tava... Aí a gente percebe que ele só queria causar. Com certeza. Ele não estava ali realmente, nossa, eu não posso entrar naquele outro banheiro ali, eu preciso entrar nesse. Não, a gente não vê uma necessidade. A gente percebe que ele queria só marcar território, mostrar que ele está indo ali, que ele está avançando nessa pauta. E a mãe desesperada, a filha dela estava lá dentro. Como é que essa pessoa desse tamanho iria entrar ali e estar junto? E quantas portas a gente iríamos abrir para que os aproveitadores não usassem dessa artimanha para fazer coisas ilícitas, né? Esse é o ponto. Agora, a gente percebe que existe um modelo de banheiro hoje. Tem uma solução que vai resolver todos os problemas? Não, mas a gente tem que ter um debate sério. Esse pessoal vai continuar buscando avançar. Então, eu defendo, por exemplo, um banheiro individual. Aquele que a gente entra, às vezes, em alguns banheiros, por exemplo, a gente vai no shopping, tem o banheiro onde tem vários mictórios, várias unidades ali dentro, então é uma coisa um pouco mais global ali. Teria que ser necessário a criação de um banheiro que seria individual. Certo. É só um banheiro, como o banheiro de casa. Pode entrar homem, pode entrar mulher, mas ele é individual, uma pessoa só vai entrar ali e ponto. É uma solução. Vai elevar o custo de alguns estabelecimentos. Para colocar mais um. Exatamente. Né? Mas é uma solução, porque aí... às vezes a pessoa realmente tem essa necessidade. Também não vou ficar julgando, falar que todo mundo é ruim por querer isso e tal. Às vezes, tendo esse banheiro, vai lá. O que eu vejo o problema é o cara querer entrar no banheiro, que é tipicamente feminino ali, só simplesmente dizendo que, não, sou trans e quero entrar. E muitas vezes é só me sinto. Então, isso eu vou entrar. A gente vê pessoas se utilizando disso como um artifício. E esse que é o problema. O cara quer simplesmente se aproveitar dessa condição, dessa brecha. É verdade. O Gilmar falou aqui, boa noite. Sem ser legalizado, já existe um índice altíssimo de aborto no Brasil. E com a legalização. É verdade, ele totalmente contra. É verdade, meu irmão. Eu tenho uma visão sobre esse ponto aí. Voltando naquela questão lá, sobre lei não cria realidade. É verdade. Existe uma hipótese, mesmo que se existisse a lei, da mulher poder cometer esse ato aí, independente, na hora que quiser fazer, pode fazer. E mesmo assim, ter 0 abortos. De que forma? Consciência. Sim. Muitas vezes, essas pessoas que estão realmente sequestradas, já não tem mais esse raciocínio, como está se tornando de forma assim comum, banal essa situação, aí ela vai buscar esses meios. É verdade. Agora, se essas meninas, que eventualmente acabam cometendo um erro por conta de um deslize, alguma situação lá, tivesse um pai que orientasse dentro de casa, ensinando valores, ensinando o valor de uma vida. Isso, talvez não teve valor, né? Exatamente. Os valores colocados ali dentro do seio familiar. E a gente acaba voltando para o projeto, para a paternidade. Sim. Se a gente começa a ir na raiz, na essência ali, então podia até ter a lei, podia ser permitido, mas a sociedade com valores, os pais ensinando ali e tal, não aconteceria. Não ia existir esse tipo de interrupção. Por quê? Porque dentro de casa teve um pai que ensinou, que orientou. E aí a gente vê... Mas essa questão de legalização mesmo é o que a gente está... O que mais está pegando, é a questão de valores, cara. Os valores estão se invertendo, né? Eu vejo que hoje... A ideologia está se invertendo. Esse meu combate, por isso que eu tenho me aproximado tanto dessa questão da política, porque a gente tem que barrar.
tá pegando fogo, a gente tem que apagar esse incêndio. Beleza. Certo. Só que não é só questão do incêndio, a gente tem que ir na raiz do problema. Então, hoje a gente tem que se equilibrar nessa forma. Com certeza. Então, está acontecendo um monte de problema, ideologia, nas escolas está tendo doutrinação, a gente vai simplesmente fechar os olhos e deixar isso acontecer e, não, vamos só cuidar dos filhos que... Tá tudo certo. A gente precisa realmente colocar uma barreira. A gente precisa deixar um limite bem claro, como foi essa luta que a gente está tendo nessa questão do aborto. Certo. Eles estão invadindo, foram até um determinado ponto, mas viu que a sociedade se revoltou de uma forma geral. Vários municípios teve esse debate, enviaram essas moções para o Legislativo Federal. E aí o pessoal percebeu que não está legal, o pessoal está se revoltando, eles pararam, já cessou. Mas isso até a gente se esquecer. Com certeza. E depois voltar a dar mais um passo ali. Ou então, talvez votar em oculto, né? Exatamente. Ou pegar partes e ir votando em partes até legalizar da forma que eles queiram, né? Sim. Porque existe muito isso na política, infelizmente. Infelizmente, né? Por isso é importante a gente realmente, cravar o pé no chão e falar, não, esse aqui é o limite. Certo. Não vou permitir que vá além disso aqui. Certo. Então, esse é um dos pontos, é uma das frentes que a gente precisa colocar, mas também a gente precisa voltar lá atrás e se voltar para a família. Sim. Por que essa questão do progressismo ataca tanto a família? Por que eles são contra a família? Porque uma família com valores, uma família estruturada, é uma família que vai blindar os seus filhos, que você vai ensinar esses valores. Por exemplo, essa questão, por que acontece tanta gravidez na adolescência em lares que não tem um pai, que não tem a figura masculina ali? Certo. O pai, ele tem esse dever. Ele precisa realmente acompanhar a sua filha, não para ficar fechando ela, para trancar dentro de casa, não existe isso. Mas o pai, ele deve pra passar os valores, exatamente. Né, e o primeiro homem a elogiar a filha é o pai. Sim. Por quê? Porque quando o pai ele está elogiando, ele fala sobre como ela está crescendo, como ela é linda, como ela é maravilhosa e tal. Essa criança, essa menina, ela vai ter o tanque emocional dela cheio. Então, quando ela vai para o mundo, vai chegar o amiguinho, vai chegar o coleguinha, vai chegar aquele malandrinho querendo falar, nossa, você é linda e tal, elogiando. Aí ela vai simplesmente falar, meu pai fala isso todo dia. Ela está blindada, certo. porque o tanque emocional dela está cheio. Agora, imagina em um lar que não tem o pai para falar. Ou às vezes o pai, ele é aquele pai distante, que não elogia, que não fala sobre a sua filha. O que acontece? Ela vai estar com o tanque emocional dela vazio. O primeiro cara que chegar elogiando, falando que ela é linda, ela vai se encantar, porque ela não tem isso dentro de casa. Verdade. E aí o que acontece? Ela acaba caindo nessa lábia, e aí entra nesses casos. E aí entra aquele ciclo vicioso. O pai já não teve esse cuidado, essa atenção. Não ensinou valores, o valor de uma vida. E aí quando acontece esse problema, ela tá ali, tá se envolvendo às vezes com uma pessoa que não tá nem se importando com ela, só quer se aproveitar. Sim. E aí o que acontece? ela eventualmente engravidou. Esse menino vai sumir. É verdade. E aí começa aquele ciclo de novo, né? Justamente. É um ciclo, a mãe sem o pai, o filho, né? E em alguns casos, essa menina que não tem valores, que não sabe o valor de uma vida, vai recorrer a esses métodos. Sim. Por quê? Porque não teve dentro de casa. É verdade. É que nem você falou aí. O pai ausentou da moça, a moça criou o seu filho sozinho, o filho está sem o pai, e aí esse negócio gera um ciclo vicioso que nunca acaba. Ô, Leonardo, nós já temos mais de 1 hora de live, né? Nós vamos ter que marcar de novo, porque é um assunto muito grande. Sim, com né? certeza. E normalmente a gente não passa de 1 hora de live. Passa muito rápido, né? A gente vai conversando. Verdade. E vamos caminhar para os minutos finais, né? E eu quero abrir para você falar algo que você queira deixar para o pessoal, para que fique registrado aqui no nosso podcast. Essa mensagem, uma mensagem para... pode ser relacionada à paternidade, ou o que você quiser. Nossa, eu acho que vai ser muito importante, porque para quem se familiarizou, achou interessante, teve alguma afinidade ou entendeu sobre esse projeto, sobre essa questão da paternidade, entre em contato. Esse projeto não é um projeto meu, é um projeto de vida para a sociedade, é um movimento. Não existe uma sede, não, a gente vai buscar informação na sede tal, é fulano de tal. Eu estou aqui sempre à disposição para ajudar, para poder trazer tudo que for necessário. Eu quero levar lá para a minha igreja e tal, você me passa o material? Eu passo o material, passo o slide, passo os vídeos. Tem o curso também online do Pastor Klaus, que trata sobre isso. Então, eu passo o link também, se quiser. Falo aonde acontecem os próximos eventos, que às vezes a pessoa quer ir lá para poder participar. Então, basta entrar em contato comigo. No Instagram, Leonardo Vieira Pro. A gente pode comentar, a gente já vai falar. Eu tenho trazido um pouco mais sobre isso. Também tem o link do YouTube, o link lá do Instagram também, na bio.
para quem quiser ter acesso, eu tenho trazido muito conteúdo lá. Também, Leonardo Vieira Pro, tudo junto. No YouTube, também o pessoal pode me encontrar. Top. Então, eu tenho alguns conteúdos, estou postando mais hoje em dia. Certo, né? bacana. Eu estou buscando mais informações, que é um terreno assim, muito vasto. E é isso, gente. Vamos começar a construir uma sociedade diferente através de valores, bacana. Através de participação, através de dedicação. E eu estou aqui para isso. Eu quero ser uma ferramenta para poder ajudar aí. E quem quiser, só entrar em contato para a gente poder... Top demais, Leonardo. Eu quero te agradecer aqui por tirar esse tempo para a gente bater esse papo. Eu sei que o tempo ele é muito curto para falar tudo o que a gente precisa falar, né, sobre a sociedade. E hoje a gente nem entrou muito no tema de política. Falamos aí mais de paternidade e tal. Foi muito importante. E vamos marcar depois pra gente fazer um bate-papo mais amplo de novo, pra gente... Com certeza, com certeza. E eu quero te agradecer, cara, muito obrigado aí. E essa live, nosso bate-papo vai ficar disponível aí no YouTube. Pode compartilhar geral aí para que todos conheçam um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigado, viu? Com certeza. E eu que quero agradecer pela oportunidade aqui de estar trazendo esse assunto que é tão caro para mim, para poder levar mais pessoas. Você que é um influenciador muito forte aqui em Trindade, está crescendo muito. Amém. E com fé em Deus a gente vai levar esse conhecimento para mais e mais pessoas aí, principalmente com a sua ajuda. Obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Tamo junto e até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem nós temos aqui o nosso convidado, o vereador por Trindade, Maninho do Esporte. Obrigado mais uma vez.